como aparece já em Common Mind, é uma interpretação do problema de seguir uma regra, no sentido de Wittgenstein, na medida em que é um problema tanto para a teoria do conhecimento quanto para uma teoria prática. Seguir uma regra é uma característica geral da natureza contingente dos seres humanos que faz que estamos dispostos a extrapolar a partir de exemplos dados e a colocar nomes, no aspecto semântico, sobre os itens que têm características comuns. Na descrição do Minimal Mind, inclusive a mente animal, a formação de crenças e representações implica, segundo Petit, que a natureza predispõe os seres vivos a encontrar certas propriedades ou classificações como salientes, proeminentes e outras não, e graças à nossa natureza formada pela evolução, nosso acesso ao mundo é dependente das respostas às quais a natureza nos predispõe. Isso implica um certo realismo, que não pretendo discutir aqui, que opõe-se a qualquer forma de expressivismo, idealismo, subjetivismo, mas o que me interessa é que essa tese se aplica tanto para a nossa seguir uma regra ao nível do conhecimento, por exemplo, quando a gente utiliza o conceito de vermelho, o conceito de triângulo, a gente sabe onde aplicar, a gente aplica uma regra. Petit afirma que a mesma coisa acontece a respeito dos conceitos morais, uma aplicação do conceito de justo. Isso implica uma forma de funcionalismo moral. Eu vou terminar e vou fazer uma citação para indicar o tipo de raciocínio que vai permitir progressivamente esse caminho que é proposto por Petit, de uma filosofia da mente até uma teoria moral e, ultimamente, a sua concepção do republicanismo. Eu não vou fazer todo o percurso, eu vou fazer uma citação que vocês vão perceber o tipo de raciocínio que ele faz. Ele fala do que ele chama um funcionalismo moral. O funcionalismo moral é uma coisa que é ligado a um uso semântico dos conceitos e o fato que nós estamos numa rede conceitual onde o significado dos conceitos depende de seu uso, é uma pragmática, de seu uso em várias circunstâncias. Citação, um pouco longa, mas eu vou comentar. Ao aprender o termo, ele vai falar do termo de justiça, eu precisarei também ver suas conexões com propriedades selecionadas por outros termos. Por exemplo, conexões com o que a gente pode chamar da correção substantiva, aprendendo que a justiça é uma razão pela qual algo pode ser correto. Conexão com a polidez, aprendendo que a justiça é um realizador de correção mais importante que a polidez. Ou a imparcialidade, aprendendo que as pessoas imparciais desejam de maneira confiável resultados justos. Como a justificação, aprendendo que a justiça de uma opção escolhida pode me tornar capaz de justificar-me para com os outros ao fazer essa escolha, e assim por diante, aprendendo a significação de justo, ao ver as conexões entre justiça e as propriedades selecionadas pelos outros termos morais, aprenderei ao mesmo tempo a significação desses outros termos, ao ver as conexões das propriedades que elas selecionam umas como as outras. Duas observações para terminar. O que Petit diz a respeito do conceito de justiça, ele já
em longos artigos e longas discussões a respeito do conceito de vermelho. Pode também fazer as conexões semânticas de uma rede que faz que, pragmaticamente, nós podemos usar corretamente o termo. Essa ideia de correção aqui é essencial para determinar o espaço da moralidade. A moralidade não tem a priori o que é moral. É o fato que usamos termos normativos numa certas conexões que compartilhamos de uma certa maneira. Petit defende uma certa teoria da verdade consenso, mas realista. Realista no sentido que a verdade consenso, a verdade compartilhada, pode ser corrigida, por exemplo, quando tem uma dissonância, uma discrepância intertemporal no indivíduo, o interpessoal entre as várias pessoas, é um processo de aprendizagem que faz que, da mesma maneira que nós aprendemos a conhecer o mundo, aprendemos também a conhecer o que é moral. Você pode ver que tem muitos problemas aqui, que de uma certa maneira esse aprendizado é cultural, e então que nossas predisposições naturais ou naturalistas tomam forma na cultura, o que corrige um pouco esse aspecto metafísico de uma reconstrução a partir da natureza humana, corrige, equilíbrio reflexivo, tem toda essa perspectiva. Mas, bom, eu disse work in progress. O que eu estou tentando pensar aqui, a partir de uma reflexão sobre o que caracteriza o republicanismo, e se realmente há certas formas políticas são suscetíveis de responder melhor a algumas reações que nós podemos ter a respeito das formas de limitação da liberdade. E um exemplo, por terminar, eu acho um exemplo interessante são as críticas que nós podemos fazer à sociedade liberal capitalista. A defesa radical de uma liberdade como não interferência, defende pelos liberais e neoliberais, do Rawls, tem críticas de Rawls em Petit também, mas tem muitas também convergência, mostra que o funcionamento de uma sociedade que produz um certo conceito de liberdade se torna inaceitável para muitas pessoas. Talvez um outro modelo seria mais aceitável. Obrigado. Bom, então eu chamo, obrigado pelo tempo. Eu chamo agora o Delamar Dutra, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, já fiz meu agradecimento, né, aqui pela organização do evento, ao Itamar, ao Alfredo, ao Huck, né, e ao Alessandro, ao Vladimir, que também participaram, né, desse esforço. Né. Considerando a hora que já temos, né, quase 18 horas, eu queria apresentar o mais rápido possível mais os resultados, né, de um trabalho que também faz parte de algo maior, né? Na verdade, faz parte de um projeto que foi aprovado pelo Edital Universal sobre as reações das filosofias de Kant e Hobbes a um Estado brutalmente opressivo, né? Que soluções se poderia apontar a partir das filosofias desses autores, né? Numa outra oportunidade, no congresso que eu sobre Kant em Florianópolis, eu apresentei algo sobre a liberdade de expressão e o porquê dos posicionamentos diferentes que Kant e Hobbes têm a respeito da liberdade de expressão. E hoje eu gostaria de apresentar algo sobre a reação que se pode ter a
a sistemas brutalmente opressivos, né, que ameaçam inclusive a vida dos seus membros, né. Antes eu queria fazer algumas preliminares para a gente poder se entender. Eu tomo aqui, em primeiro lugar, a definição de... Eu queria analisar o sistema desses autores, na verdade, pela noção de direito fundamental ou de direito humano, partir do pressuposto de que eles assumem um direito fundamental básico, que poderia ser chamado um direito humano, como eles mesmos chamam, que são direitos do homem, e ver se são coerentes nos seus sistemas, se os seus sistemas estatais da comunidade política são coerentes em relação a esses pressupostos. Então, no caso de Hobbes, eu tomo a definição de direito natural que ele dá no capítulo 14 do Leviatã, né, como a liberdade de usar do próprio poder para a própria preservação, que é uma das definições. No caso de Kant, ele diz que há um direito inato ou originário, que não depende de ato jurídico, e que é a liberdade. Bom, aí eu tomo a definição de direito fundamental, e nesse sentido imputando aos dois autores honrarem essa definição, que é uma definição que Carl Schmitt oferta de direito fundamental na sua teoria da Constituição, no parágrafo 14, quando ele vai definir o que é um direito fundamental, e Carl Schmitt não chama de direito humano, e talvez tenha boas razões para isso, chama de direito fundamental. Ele diz que são fundamentais aqueles direitos que são anteriores e superiores ao Estado, e cabe ao Estado, no máximo, reconhecer e proteger, mas não constituí-los. Daí ele tem, inclusive, análise do que é uma declaração de direitos, que não teria propriamente estatuto constitutivo, e ele diz que esses direitos fundamentais que são anteriores e superiores ao Estado são esferas de liberdade, não são bens, são esferas de liberdade, e o meio mais extremo de sua defesa é o que ele chama de direito de resistência, que é um outro direito fundamental, que é um direito inalienável, segundo ele, e inorganizável. Então essa é a definição de direito fundamental, e eu gostaria de imputar que tanto a noção de direito que está no início do capítulo 14 do Leviatã, quanto aquela que está na doutrina do direito de Kant, honrariam esse conceito de serem anteriores e superiores ao Estado. Então a questão, o Carl Schmitt chega a dizer que eles são direitos absolutos. Esse é o, então ver se enfim, a concepção de Estado que cada autor tem é coerente com essa assunção que eles fariam desse direito fundamental. Uma outra preliminar, Habermas, quando escreveu seu livro sobre a religião, ele disse que hoje podemos detectar duas tendências. Uma é de um naturalismo no âmbito da ciência e de um fundamentalismo no âmbito da política. E ele diz que o Kant representaria uma alternativa a essas duas tendências, né? A tendência do naturalismo e a tendência do fundamentalismo. Pois bem, eu vou tomar aqui Hobbes como sendo um autor naturalista. Portanto, ele teria sido um dos iniciadores do naturalismo no âmbito, enfim, moral, no âmbito da política, e ele tinha boas razões para fazer isso, porque ele quis se distanciar de um modelo de fundamentação baseado na religião,
e a alternativa que encontrou para um tipo de fundamentação independente da religião foi o naturalismo. Essa interpretação, claro que ela é contestável, mas tem, enfim, vários autores que defendem essa interpretação. Por exemplo, eu aprendi pela primeira vez com o professor Baltazar Barbosa Filho, aqui na URGS, que escreveu um artigo sobre essa questão do naturalismo em Hobbes, né? E Rawls também concorda com essa interpretação, né? Então ela é uma interpretação que tem, enfim, uma tradição interpretativa. E Carl Schmitt também concorda com essa interpretação. Ele diz que quando Hobbes tratou sobre os milagres, ele teria sido um dos primeiros agnósticos e, na opinião dele, nesse sentido, um dos primeiros iluministas, né, da modernidade. Então nós temos, na verdade, como caminhos, né, alternativos, um caminho naturalista, que é o hobbesiano, e um caminho deontológico, digamos assim, que é o kantiano. Que são os dois grandes modelos, né? E eu analisei o sistema, então, que é enfim, um primeiro início, o sistema dos dois autores, a partir de casos extremos, né? Aqui, durante essa semana, desfilaram vários experimentos, sempre com casos muito extremos, né? Por exemplo, do trem, de jogar uma pessoa na frente do trem, são sempre casos assim, extremos, né? Que são quase casos trágicos, na verdade, né? Que não tem uma solução. Bom, a questão é que, neste caso que eu vou tomar aqui, os autores, eles realmente analisaram seus sistemas a partir de casos extremos, né? E os dois casos extremos, que são casos extremos também na doutrina penal, do direito penal, que são o jus necessitatis, né? E a legítima defesa, são dois casos extremos, que são tratados tradicionalmente no âmbito do direito penal, por exemplo, né? Mas havia outros casos extremos. Tem quem analise, por exemplo, a partir do terrorismo, que seria um outro caso extremo, doutrinas fundamentalistas, né? Que, por exemplo, o caso de um homem-bomba, né? Que tipo de tratamento se pode dar a um homem-bomba? É um caso extremo que essas teorias teriam que avaliar. Então, o bom indício é que essas teorias, elas usaram de casos extremos para, digamos, avaliar os seus próprios posicionamentos teóricos, né? Tanto Kant, sabidamente, tratou do direito de necessidade, como Hobbes tratou do direito de necessidade, estado de necessidade, e de legítima defesa também. No âmbito da legítima defesa, ambos os autores defendem a legítima defesa, tanto no âmbito das relações privadas. Então, alguém pode usar de todos os meios que dispuser para rechaçar uma violência injusta contra si mesmo. E na doutrina do direito penal, como todos sabem, também pode haver legítima defesa de terceiro, né? Mas isso não é tratado por esses autores. Bom, então se trata, no caso, de uma violência injusta, e Kant, nesse caso, até é exagerado. Ele diz que a demanda por moderação nos meios para repelir a violência injusta é apenas ética, a pessoa pode realmente ir ao extremo. Então ele realmente aceita com todas as letras isso. O Hobbes também aceita. A minha questão seguinte foi: eles podem aceitar o argumento da legítima defesa no âmbito do direito público, por exemplo, contra um Estado definido como sendo brutalmente opressivo, e que, portanto, pareceria implicar uma violência injusta, não é? Poderiam eles usar a legítima defesa? E, claro, parece que razões conceituais impedem que eles possam mobilizar a legítima defesa contra no âmbito do direito público, porque ambos os autores parecem defender que o soberano não pode cometer injustiça. Portanto, não tem como ter uma defesa legítima dos seus atos, porque
Embora Kant seja um pouco dúbio em relação a isso, né, eu coletei algumas citações, né, mas ele, na doutrina do direito, ele diz que o soberano, por exemplo, não pode ser morto, porque os atos dele, enquanto atos do soberano, não seriam injustos. Bom, portanto, não cabe legítima defesa contra o soberano. É verdade que Kant, por exemplo, no texto que ele escreveu contra Hobbes, diz que essa tese de o soberano não cometer injustiça parece uma tese demasiadamente forte. Contudo, ainda que ele pareça, nesse caso, sustentar que então o soberano poderia cometer injustiça, ele não chega ao ponto, nesse texto, de dizer que poderia ter um direito de reação ao soberano. Então, ainda que ele pudesse cometer um ato injusto, isso não implicaria um direito por parte do súdito de se opor ao soberano. Agora, passando para o direito de necessidade, que de fato foi o que levou à grande disputa, né, na filosofia kantiana. Para ver como porque assim, já, então, bom, para apenas deixar claro, né, todos sabem que Kant nega o direito de necessidade. Não há. Ele é coerente, ele negou isso em todos os textos. E ele faz questão de pôr logo no início da doutrina do direito, estado de necessidade. No texto contra Hobbes, ele trata do estado de necessidade. Em todos os textos ele nega que haja um direito no estado de necessidade. Bom, obviamente, Hobbes parece aceitar, né, que haja um direito no estado de necessidade. Bom, então isso cria um problema para o sistema kantiano, porque ele começa o texto contra Hobbes dizendo que o Estado, né, a sociedade civil, ela é um fim em si mesma. Então, e logo no início, né, ele põe vários princípios a priori do direito, são 3, que se poderia resumir numa espécie de direito à liberdade, né? Esses princípios são a liberdade, igualdade e independência, como todos sabem, e ele diz que enfim, o Estado deve honrar esses princípios e que a organização estatal é um fim em si mesmo. Bom, a pergunta que se poderia fazer é: todo Estado é um fim em si mesmo, mesmo aquele que não respeita os princípios a priori do direito, ou mesmo aquele que não respeita o único direito inato ou originário que a humanidade teria? Bom, uma resposta possível seria: só seria um fim em si aquele Estado que obedecesse a esses ditames. A segunda possibilidade é a de que qualquer Estado é um fim em si mesmo Estado que é brutalmente injusto. Kant parece aderir a essa segunda hipótese, porque ele defende uma proibição incondicional de qualquer reação a qualquer Estado, mesmo que ele seja tirânico, exceção feita à crítica pública do mesmo. Na doutrina do direito, ele sustenta que o povo tem o dever de suportar mesmo um abuso do poder supremo considerado insuportável. Na paz perpétua, todos sabem, tem uma lei permissiva que diz que um Estado injusto tem que ser tolerado até que ele seja reformado, né? Então ele diz que, e aí é nesse contexto que ele discute o estado de necessidade. Ele diz assim, a citação: também aqui não pode interferir um direito de necessidade e os in caso necessitatis, que de qualquer modo, enquanto pretenso direito de cometer uma infração ao direito na extrema indigência física, é um contrassenso. E ele admite, mesmo que forneça a chave para levantar a barreira que limita o poder próprio do povo. Então, ele parece admitir que a aceitação do estado de necessidade implicaria que a restrição que o povo tem de usar o seu poder, que ele ainda detém, contra o soberano, poderia ser justificada. Mas ele diz que é um contrassenso. E aí é que vem um elemento, acho, propriamente deontológico da teoria kantiana, que é realmente, assim, talvez a mais difícil de aceitar, né? Mas eu acho que mostra o viés deontológico e, quiçá, a interpretação schopenhaueriana de Kant
enfrente algum problema em relação a essa citação que ele faz justamente no texto contra Hobbes, né? Ele diz o seguinte: conservar a minha vida é apenas um dever condicional, se tal puder ocorrer sem crime, mas é um dever incondicional não atirar a outrem, que não me prejudica e que nem sequer me põe em perigo de perder a minha. E aí, na doutrina do direito, ele arremata dizendo que não pode haver necessidade que tornasse legal o que é injusto. Então, ele parece que tem uma exigência realmente muito forte, né? A única forma de negar a doutrina do estado de necessidade, de um direito no estado de necessidade, é dizer que a defesa da sua vida é um valor condicional, porque ela tem que dar prioridade à salvaguarda da vida do outro. É uma tese extremamente forte, né? Extremamente forte. E claro, então dá para entender por que uma perspectiva deontológica pode honrar essa tese e por que a perspectiva naturalizada de Hobbes não pode honrar essa tese. Porque, então, Hobbes vai dizer que mesmo que haja uma obrigação extremamente forte de obedecer aos ditames do soberano, que para todos os efeitos é intérprete da lei natural, que, como nós sabemos, é um meio indispensável para a paz e, portanto, para a autodefesa, para a autopreservação, mas seria totalmente sem sentido se matar ou deixar-se matar para que esta ordem fosse vigente, porque justamente é o objetivo daquela ordem pública sustentar a própria vida. Então, vários autores sustentam que Hobbes, no caso extremo de ameaça à vida, ele admite não só a desobediência, como a resistência ao soberano. E, bom, eu cito aqui, né, um texto da Maria Isabel Limonge, que está aqui, né, ela tem uma frase que eu gosto muito, onde ela diz assim que o Estado se constitui assim por meio de uma relação de mútua dependência entre direito e poder. Na verdade, né? Bom, a conclusão, apenas para, né, enfim, eu tenho aqui todo um desenvolvimento, mas a conclusão é que parece um pouco estranha, né? Em Kant, com uma perspectiva deontológica, parece que a lei injusta é uma lei válida. Deve ser obedecida. Ela obriga, por exemplo, o cumprimento de uma pena injustamente imposta. Ela pode ser criticada. No caso de Hobbes, que é uma perspectiva naturalizada, né, a lei que fere a lei natural parece ser uma lei válida, porque o soberano é um intérprete da lei natural. Mas ela não só pode ser desobedecida, como se pode resistir a ela em casos extremos. Quando Kant argumenta em relação ao estado de necessidade, apenas para frisar, o Kant ele sabe que no âmbito embora no âmbito da pura deontologia eu acredito que ele defenda isso que expus há pouco, quando ele trata no âmbito do direito penal, ele diz que, muito embora o ato daquele que age em estado de necessidade e mata outra pessoa seja culpável, não é punível. Porque ele seria estranho uma lei, né, que determinasse a pena de morte se ele já vai morrer, obviamente. Então, mas aí Kant tem que fazer uma espécie de exceção à sua deontologia, quando ele passa para o âmbito propriamente do direito. Ele sabe que lá no âmbito do direito, considerado, sei lá, natureza humana, qualquer coisa do gênero, aquela deontologia não tem como ser um caso efetivo. O direito não pode exigir que você se mate ou se deixe matar no estado de necessidade. Não pode impor uma pena, porque ela vai ser ineficaz, essa pena. Essa ameaça de sanção vai ser ineficaz. Então,
E esse é um ponto de Kant. O outro ponto que ele diz, pelo qual, no âmbito do direito público, o direito no estado de necessidade não pode operar, é porque digamos, alguém teria que julgar quando é o caso que se pode desobedecer. E aí teria que ter um terceiro que decidisse. E isso, para Kant, é atentar contra a própria ideia de legalidade, de direito, porque voltar-se-ia uma espécie de estado de guerra, porque é por isso que não tem como admitir, digamos assim, num argumento, eu não chamaria propriamente jurídico, né, mas num argumento talvez mais instrumental, mais pragmático talvez, né? Por que não tem como, por que é um contrassenso falar em direito de necessidade? Só que isso tem implicações, digamos, por exemplo, se for analisar a doutrina positivista contemporaneamente, parece que Kant está menos preocupado com o conteúdo da lei e mais com a situação jurídica no sentido da manutenção da autoridade que decide de forma vinculante. Autoridade do direito. O problema, não posso aceitar o estado de necessidade porque precisaria um terceiro para decidir, que seria eu mesmo, então estaria tentando contra a própria instituição jurídica, contra um estado jurídico, propriamente dito. Bom, mas então parece que ele está salvaguardando mais a autoridade do direito, como se diria contemporaneamente, do que o conteúdo da norma, propriamente dito. E Hobbes pareceria mais preocupado com o conteúdo, por exemplo, a salvaguarda da preservação da vida, do que com a questão da autoridade. E é por isso que Hobbes não tem pudores em resolver esse problema no âmbito do poder e não da autoridade. Ele diz que o direito penal tem base no poder do soberano que ele tem no estado de natureza. Porque quando o soberano vai prender alguém, ele vai no estado de natureza para prender aquele alguém. Ele não pode esperar que o criminoso se recolha voluntariamente ao cárcere. Ele não pode esperar essa obrigação do soberano. É óbvio que a autoridade que o soberano tem lhe dá mais poder, como está escrito no próprio início do Leviatã, que o maior dos poderes que há sobre a terra é o poder do Leviatã. Então, o fato do Leviatã ter autoridade lhe confere mais poder, mas o enfrentamento que ele tem com o criminoso é um enfrentamento de poder. E nós sabemos, né, que o Carl Schmitt chamou a atenção disso em vários momentos, né? Interessantemente, o Hobbes diz o seguinte, que a obrigação, isso está no Leviatã, né, no capítulo 21, ele diz assim, ó, que a obrigação dos súditos em relação ao soberano, entende-se que ela permanece até que ele tenha o poder de protegê-lo. Ele não fala em autoridade, ele diz até que tenha o poder de protegê-lo. E quando o soberano perde o poder de proteção, perde também a obrigação de obedecê-lo. Bom, quando o soberano vai prendê-lo para levá-lo à morte, ele não está mais protegendo o súdito. Portanto, ele pode, né, pela teoria hobbesiana, agir. E por isso que o soberano tem que ter, além da autoridade, poder. Porque ele vai ter que fazer cumprir a força. O Hobbes diz que as pessoas vão para o cumprimento da pena esperneando. Elas não vão voluntariamente, elas vão esperneando, tem que ser arrastadas e tal. Que não se espera que elas façam isso voluntariamente. Bom, então era mais ou menos isso. Né? Por enquanto eu estou com uma conclusão que para mim desgosta muito, né? Mas parece ser isso, né? Um Kant mais preocupado com digamos, a questão formal menos com o conteúdo, e o Hobbes parece honrar mais o conteúdo do que uma questão de autoridade. Acho que era isso. Obrigado. Então eu chamo aqui à mesa os palestrantes para que possa fazer um debate. E o Daniel zelosamente pode cuidar. E agora? Soberano aí. Então está aberto o Alessandro, aqui a Abel. Abel, o Alessandro Pisani, lá atrás.
Já que eu estou com o microfone, pergunta bastante rápida ao professor André e para o professor Delamar. Professor André, eu nunca tinha visto uma análise da questão do desejo em Rawls. Eu fiquei fascinado pela sua análise, achei fantástica. Mas uma parte de mim se questiona se ela é uma leitura caridosa. Eu gostaria de me perguntar se o Rawls realmente se importa com as motivações de um desejo. E se, em consequência disso, não seria melhor a gente ler a questão do desejo em Rawls a partir de Mill e não de Rawls. Isso para mim não está tão expresso na teoria da justiça. Isso está expresso nas leituras de Rawls sobre a história da filosofia política, onde ele diz isso expressamente, que a análise dele da questão de preferência e de desejos é feita a partir de Mill e do critério de preferência decidido em Mill. Nesse sentido, eu não sei se a análise é particularmente caridosa, mas ainda assim eu gostaria de ler o artigo com mais calma, porque ele é muito complexo e eu posso estar sendo injusto. E eu gostaria de saber se Petit tem uma concepção de preferência e de desejo, porque isso não ficou muito claro, eu gostaria só de um esclarecimento. E, professor Delamar, eu fico pensando se não é melhor ler Kant contra Kant, nessa questão do direito criminal. O professor Merlin tem uma leitura bastante interessante sobre isso, na qual ele propõe que a gente poderia abrir mão de alguns dos aspectos mais brutais da filosofia do direito do Kant, se a gente lesse eles a partir da questão da razão prática e cosmopolita, na crítica da razão pura. Então, minha pergunta para ti é se essa leitura cosmopolita do Kant, num Kant contra Kant, né, dizendo que Kant estava com a razão dele, no momento dele, mas que a gente pode usar a razão prática de outra forma hoje, nos permitiria adotar kantianamente a racionalidade do estado de necessidade. São só essas perguntas. Bel agora. Eu teria também várias questões, mas eu só vou pedir um esclarecimento para o Rita. Você diz aqui no começo que Habermas não pensaria a questão dos direitos dentro do modelo do Estado-nação, para poder... Mas a tua leitura desse cosmopolitismo parece que é um Estado-nação ampliado, né? Só a União Europeia. Portanto, ele estaria ainda pensando, acho que a conclusão caminha no sentido de concordar aqui com esse sujeito que você cita no início do seu texto. Então, eu só queria esclarecer esse ponto, eu não entendi bem a tua fala. Três perguntinhas rápidas para os três. Luiz, eu um pouco na direção da questão da Isabel. Me parece que no último escrito, né, que inclusive tu traduziste, aquele sobre a Constituição Europeia, quando ele fala da ampliação no nível do cosmopolitismo mundial, ele defende aquele que Höfler chamaria de um Estado de nível secundário, né? E uma das tarefas seria justamente a proteção dos direitos humanos, né, baseados agora na dignidade, não mais na questão do reconhecimento recíproco, porque, claro, no nível mundial é difícil pensar no reconhecimento recíproco. Me pareceu também que na tua apresentação Habermas não defenderia muito esta posição. Então, é um esclarecimento. Professor Bertin, eu também gostei muito da sua... bom, gostaria das três, mas me ficou um pouco aqui essa história do Rousseau... Como é que você chamou? Rousseauismo, genau. Do rousseauismo, né, das filosofias naturalistas não funciona. Mas eu me pergunto, qual seria a alternativa? Afinal das contas, como é que podemos falar em desejo, deixando de lado toda a discussão sobre o naturalismo e as próprias teorias naturalistas? Podemos falar de desejo fingindo que não existam os aspectos genéticos ou evolucionários, até para criticá-los, né? Eu não sei se na realidade seria possível mesmo prescindir tanto de uma perspectiva, talvez sim, rousseauana ou naturalista. Dela, em relação à tua dúvida, ao teu incômodo com o paradoxo, eu não sei se é um paradoxo. Olha bem, tu mesmo chama a perspectiva deontológica kantiana, ou seja, o que está em jogo é o dever, a noção de dever. Então, o fato de que a lei fique tão sagrada que nem quando ela for injusta pode ser desobedecida não me parece tão absurdo. Assim como me parece absurdo que, de uma perspectiva naturalista hobbesiana, em que o que importa, o que movimenta os seres humanos, em primeiro lugar, é o desejo, é quase o com Spinoza é um desejo de sobreviver, de
se sustentar, que eles, então, em nome deste desejo, desobedeçam as leis. Eu não consigo ver este paradoxo. Gostaria que tu me explicasse melhor em que consistiria este paradoxo. Obrigado. Meu nome é Davi. Professor Ripa, é mais também um pedido de esclarecimento, porque quando o professor Isabel e o professor Visani colocam a questão que envolve a formatação de novas estruturas, novas estatalidades, como Habermas trata, a Europa, dentro dos textos, também surge uma questão de plano de fundo que sempre polemiza os intérpretes, que é, por exemplo, se há um dualismo de compreensão quanto aos direitos fundamentais no Habermas. Então, no âmbito dos Estados Democráticos de Direito, seriam direitos dos sujeitos livres e iguais, que se consideram como jurisconsortes. Quando vai para o âmbito do seu projeto Cosmopolita revisitado, né, aí você já tem um Habermas introduzindo a face de Janus, né? Então, por um lado, ele olha, tem uma face jurídica, possui a forma jurídica, tipo daquela que ele descreve, direito de democracia, né, aquelas características funcionais do direito, mas também tem a moralidade. Então, eu queria que o senhor esclarecesse mais ou menos que posição o senhor assumiria se realmente Habermas fez um retrocesso moralizante do direito, ou se eles preservariam novas formas de construção do direito por meio da soberania popular a nível global. Então é mais uma questão de esclarecimento mesmo. Mais questões? Bom, pelo menos uma primeira rodada. Você passa a palavra. Bom, vou tentar responder as questões difíceis. O que eu acho que todas estão muito, um remete em outro, mas a ideia, né, que eu tentei fazer aí, uma crítica ao Habermas, né, tentar mostrar que a ênfase que ele dá na ideia de identidade, né, como uma identidade prévia para a solidarização civil, para aumentar cada vez mais o âmbito da União Europeia e a democratização da União Europeia, essa ideia ela sofre um choque, né? A questão é entender até que ponto ela é necessária para entender o projeto Cosmopolita, né? E até que ponto ela é necessária para pensar que a União Europeia é, como ele insiste em muitos textos, aquilo que vai dar uma chance, né, para o projeto Cosmopolita, né? Essa foi a ideia, né? Contrapor essa ideia com a teoria do discurso do Habermas. Do ponto de vista da teoria do discurso do Habermas, não parece que é tão necessário, né? Essa foi, então, ela vai além do Estado Nacional, mas o Habermas continua pensando na União Europeia e o cosmopolitismo em função da experiência que ele considera foi muito bem sucedida, e aí a idealização que eu falo, né? Ele idealiza a formação dos Estados nacionais, né, ignora, passa por cima de vários problemas hoje que atingem países que não são tão periféricos assim. Sem falar das relações que os países que chamam do núcleo, a Bélgica, por exemplo, é do núcleo, né, no princípio, né, seria do cerne. E então é nesse sentido, tentar identificar uma tensão, né, em que medida isso, a base desse discurso poderia ir além dessa maneira limitada de ver o cosmopolitismo, na minha opinião, né? Bom, essa questão, os anos da vez são muito próximos, né? Bom, eu sempre interpretei eu sei que é polêmico e tudo mais, mas eu sempre interpretei a fundamentação que o Habermas faz dos direitos fundamentais como não moralizante, né? Ou seja, e eu sempre gostei disso, né? Desculpa, está vendo o último livro? Não, mas eu vou chegar no último livro, tá? O que é interessante justamente em relação ao cosmopolitismo, evita uma crítica que seria muito comum. Você fundamenta moralmente algo, mas por que exatamente, né?
E aí fica, de novo, são determinados atores que determinam e permite, então, uma crítica ao paternalismo, né? Crítica europeu, ao simplismo. Eu acho que uma fundamentação moral dos direitos fundamentais abre um espaço para isso. E de modo que a minha tendência ali no Habermas é buscar, mesmo que às vezes a contrapelo, né, tentar aprofundar esse aspecto, o outro, né, que é buscar na própria forma do direito e na ideia de discurso um viés que me parece mais interessante, mais democrático, né, inclusive até para o cosmopolitismo. Né. Agora, aí chegando à questão decisiva, né? O último texto, né, do Habermas, né, sobre a dignidade, né, humana, teria mudado isso? O Habermas teria, ele mesmo puxou uma nota, né, para dizer que não mudou nada. Mas se ele puxou a nota para não dizer que não mudou nada, alguma coisa mudou, né? Então, ali eu não mencionei isso, eu não ataquei isso, porque eu não tenho como resolver isso, né? Eu quero, meu desejo, né? É dar uma interpretação de que há aquelas experiências, né, que ferem a dignidade, né, e que fomentam uma determinada interpretação dos direitos fundamentais, elas são importantes, mas elas não prefiguram o que é o direito fundamental, mas elas alimentam uma série de interpretação daquilo que é, daqueles princípios saturados da forma do direito, né, que caminham assim para uma contribuição moral, né. Então, e não uma predeterminação moral, né, desses direitos. Não sei se eu estou tentando caminhar isso, mas de fato o texto não ajuda muito. Eu acho que é isso. Bom, tem várias questões. Tem uma primeira questão que diz das relações de Rawls com Jung. Não somente no liberalismo político, onde, exatamente falando do desejo, Rawls diz explicitamente que sua teoria não é de jeito nenhum humiano. E, aliás, ele tem uma aproximação, uma interpretação de Williams que mostra que a gente pode dar uma leitura que vai no sentido de Kant, mas não é uma questão mais complicada. Mas nas lições sobre a história da filosofia moral, toda a parte sobre Jung é tentar demonstrar que Jung não tem um conceito de razão prática, que tem uma forma de naturalismo que faz que a moral é ligada empiricamente à aprovação e à desaprovação, e, de maneira um pouco curiosa, o conceito de justiça é um conceito artificial, como diz explicitamente Jung, é artificial porque não corresponde a um sentimento natural, mesmo se tem um sentimento natural de benevolência ou de simpatia, ele não permite construir o conceito de justiça. Então, o conceito de justiça, de uma certa maneira, é um conceito ligado a um princípio racional. O indivíduo considera que é interessante de defender a justiça, porque no quadro da sociedade vai permitir de manter propriedade, etc., o que é considerado como a justiça. Bom, isso a respeito das relações de Rawls com Jung. Vou dizer outras coisas. A questão que se colocou a respeito de Philippe Petit sobre a questão de, se eu entendi bem, a questão da teoria das preferências. Petit diz uma coisa interessante, que muitas vezes a gente considera que a questão da liberdade e da não-liberdade é o fato que não puder satisfazer a sua preferência. Você quer X e você é impedido, tem um obstáculo a alcançar X, então isso é uma limitação da liberdade. Ele propõe de ampliar
exatamente numa teoria das preferências, você pode preferir várias coisas, X, Y, Z, e então o fato de ser impedido de chegar a X não impede que você pode ter outras possibilidades. E então, como a liberdade não é ligada só a uma limitação, você tem um outro conceito sobre os obstáculos. E, aliás, ele acha que a liberdade como não interferências é exatamente ligado a um conceito que já que se encontra em Hobbes. Tem um livro sobre Hobbes que é interessante porque, simultaneamente, é um livro tentando reinterpretar Hobbes a partir da questão da linguagem. Vou voltar à questão da linguagem, que Hobbes pensa exatamente que qualquer tipo de impedimento, de obstáculo, limita a liberdade. Philippe Petit diz que os republicanos, em geral, pensam que a lei pode ser uma condição de exercício da liberdade, e não só uma limitação. E então, que nessa perspectiva das possibilidades das preferências, tem que ver como a lei organiza as possibilidades das pessoas de se situar numa multitude de possibilidades de escolhas. Mas tem outros aspectos da teoria da liberdade. Agora, sobre a questão do naturalismo, que é uma questão muito central e complicada em Philippe Petit, tem um ponto que é um ponto problemático e que permite exatamente de não pensar que tem uma dedução a partir do desejo natural para o sistema moral ou político. É o seguinte: Philippe Petit mostra que a Volkspsychologie é uma psicologia que funciona no caso do minimal mind, que funciona no caso dos animais. Os animais têm grandes desejos, que a diferença do desejo humano, que é ligada ao uso da linguagem, é o fato que tem uma possibilidade de reflexividade sobre os objetos do desejo, e essa reflexividade que faz que o ser humano ser pensante é exatamente o que faz que você não pode determinar unilateralmente quais são que tem uma determinação cultural sobre os objetos do desejo das preferências. Agora, isso admitindo que fundamentalmente tem uma competência cognitiva que é válida tanto para o nível cognitivo teórico e ao nível prático. Eu acho que é isso. Agora, a respeito aqui isso não sei, porque o comentário que Alexandre faz da questão da dignidade, eu acho que talvez tem que interpretar essa mudança do pensamento de Habermas no quadro da sua filosofia, digamos, vou usar um conceito um pouco brutal da filosofia da história, quer dizer, das reconstruções históricas e das condições de possibilidade da emergência empírica, como conceito de aprendizagem, aliás, de um conceito de dignidade, e que concordo que não pode ser um conceito somente moral, mas na perspectiva histórica, a distinção do direito à moral não é uma coisa definitiva, feita desde o começo ou a priori. É uma coisa que eu acho que é necessário. Bom, obrigado pelas duas questões, né? Com relação à sua questão, para tornar, digamos, tomar Kant contra Kant, nós deveríamos ser capazes de dar conta, acredito, de duas teses que ele defende que deveriam ser de alguma forma desconstruídas, né? Uma é que apelar para um direito de necessidade, no caso do direito público, implicaria
digamos assim, uma espécie de contradição com a ideia da própria legalidade que teria que ter alguém que decidisse. Bom, se pensarmos numa filosofia como a de Rawls, por exemplo, tem o direito de desobediência como uma questão que funciona dentro de um sistema democraticamente organizado. Talvez pudesse ser uma alternativa. A outra tese forte é a tese deontológica da condicionalidade do dever de autopreservação em relação a não tirar a vida de um inocente. E aí, para dizer bem a verdade, eu ainda não consegui formular a fundamentação que Kant dá para essa tese. E se ela é uma exorbitância em relação aos seus próprios princípios. Eu teria que ver como é que ele fundamenta essa tese e se ela, digamos assim, não seria coerente com os próprios princípios da sua filosofia prática, ontológica. Essa segunda tese é que é difícil de desconstruir, eu acho. Porque a outra tese parece mais pragmática, digamos assim, mas essa tese parece mais estrutural da sua teoria. Embora seja surpreendente. Eu acho que a razão pela qual ele, em geral, nega o direito de necessidade é esta segunda. Bom, eu acho que é o que eu posso dizer para você agora. Em relação ao Kinzani, o problema é que, não sei se poderia chamar de paradoxo, mas, em geral, as teorias que têm uma tese na moral deontológica cognitivista forte, elas dizem precisar disso para estatuir justamente digamos assim, desconstruir o direito injusto como sendo não direito e, portanto, autorizar que se possa desobedecer aquelas normas e, em perspectivas mais antigas, incluso matar Bom, estranhamente, Kant não sufraga isso. Então, parece que ele... Tem autores que analisaram que Hobbes teria feito um trabalho sujo nesse sentido em relação à lei natural, porque, em geral, a lei natural até então servia para autorizar uma espécie de desobediência em relação aos atos do soberano. Hobbes toma a lei natural, dá uma mexida na lei, tira para exatamente o contrário. E Kant aqui parece fazer quase o mesmo, porque se a gente tomar, por exemplo, as teorias deontológicas fortes atuais, como a de Rawls, Dworkin e Habermas, eles tiram exatamente a tese contrária a de Kant. Então isso é que me parece assim incoerente, né? E a outra farpa que há no sistema dele é justamente ele não poder deixar de considerar culpável aquele que mata o outro em estado de necessidade, mas dizer que o ato é impunível. Então, parece que ele tem um problema, que essa exceção não combina com todo o sistema. Então, enfim, foi mais ou menos, acho, nesse sentido. Então, obrigado, então, a todos. E retornamos às 7h30 da noite. Obrigado.